Acho que eu vou fazer um complemento histórico na fala do Roberto, que a direção também está muito atrelada à energia elétrica, né? A gente precisa lembrar disso, né? Quando a luz no teatro nasce, né? nas mãos do Stanislavski ou do Antoiani, como que isso muda completamente a cena, né? Como eles começam a ter uma noção de espacialidade, ou mesmo o Apiá ou Craig, né? Como que a direção ela é completamente atrelada à energia elétrica, né? E tudo isso logo depois com o cinema, né? Essa questão do diálogo do cinema e do teatro, das projeções, Piscato, Meyerhold mesmo, né? Usava esse procedimento. Bom, o meu recorte é sobre a diluição dessa figura do diretor nos grupos que estão no projeto. Nesses 3 anos, né, de projeto, o que eu consigo perceber é que se a gente fizer uma equação de todos os grupos orientados, quais grupos de fato tem um diretor, aí diretor no pleonasmo, diretor criador, diretor provocador, diretor artista, né? Porque a gente sabe que diretor é tudo isso, né? E mais tudo isso que o Roberto disse, né? O diretor quase sempre nesses grupos é o animador, é quase sempre aquele que anima o grupo a se encontrar nas datas de orientação, mas quase sempre ele não tem a autonomia artística que a gente espera de um diretor, né? Ou de um provocador de procedimentos ou de processos. E é uma figura demonizada muitas vezes porque não existe o entendimento do ofício do diretor teatral, né? O que vem a ser o encenador. Óbvio que o papel do artista pressupõe conhecimento que vai além do procedimento e da técnica teatral, né? A gente quase sempre é um pouco filósofo, antropólogo, psicólogo, né? Porque a gente está falando, né? O teatro lida com o humano, né? Então, e quase sempre essa figura, se a gente, assim, friamente mesmo fizer um levantamento, vão ser poucas figuras diretores que nós temos, né? Porque quase sempre falta o entendimento desse lugar. Uma das coisas que hoje na minha vida, né, a função professor ela é mais verticalizada, né? Essa questão da formação, como formar diretores, né? Como que a gente pode pensar em procedimentos artístico-pedagógicos de verticalização e de didáticas para que a gente forme diretores, né? Formar no sentido quase de informar, né? Porque a gente sabe que existe uma coisa anterior antes, né? Eu acho que quando a gente fala de técnica de teatro, a gente tem que antes ter um olhar de repertório, né? Eu sou do interior, eu voltei para o interior e não adianta, não existem referências, né? É realmente muito difícil. Acho que o projeto tem descoberto cada vez mais isso, né? É interessante que os grupos assistam espetáculos. É interessante que o grupo participe de processos. Não estou dizendo que isso é mais importante do que as orientações, mas é um complemento muito importante porque realmente falta informação. Eu entro numa sala de aula no interior para falar de teatro, as minhas referências, se são de teatro, se eu não consigo encontrar no YouTube, os alunos não têm as referências. Eu não posso falar de um Bob Wilson ou de um Peter Brook. As referências quase sempre vão para as telenovelas ou para os filmes medianos, porque falta o referencial, falta todo o aporte teórico e prático, porque realmente é uma realidade do interior de São Paulo, do interior dos Brasis, né?
essa falta de repertório, de conhecimento prático. Então, como é importante, sim, o trabalho, por exemplo, que o ano passado a curadoria teve, de abrir o processo do Sérgio na montagem dele, para que os artistas orientandos assistissem o processo. Isso é muito importante. E acho que tem que ser cada vez mais, porque ainda mais quando está naquele momento embrionário do projeto, onde esses artistas orientandos eles vão poder ver o nascimento de uma cena, por exemplo, né? A discussão de uma cena, aquilo que... porque nas minhas experiências, tanto em Jaú como hoje, em Ilha Solteira, eu não culpo os diretores dos grupos pelas faltas deles, né? Pela precariedade deles. Na verdade, existe sempre uma tentativa, né, imensa de que o trabalho seja interessante, mas realmente falta essa ideia de como conduzir um processo, dos procedimentos, toda essa história do teatro, ela não existe, né? Pensando que um coletivo é feito de indivíduos, né? Alguns, claro, vão buscar o conhecimento. Eu acho que todo mundo que está nessa sala são esses indivíduos, né? Que quiseram buscar esse conhecimento, que quiseram aprofundar na sua área. São poucos, é raro. Quando existe, é o momento que eu particularmente tenho um diálogo mais aprofundado, né? Hoje no grupo que eu oriento, por exemplo, existe uma figura que tem um interesse, né? Mas obviamente que eu não deixo de abrir isso para o grupo, mas enfim, a gente sabe do que a gente está falando, né? Existem figuras que se colocam, por exemplo, que chamam a direção para si, né? E eu acho isso muito, enfim, muito importante. Essa questão desses saberes, né? Se falta repertório e falta referência, essa rede autorreferente, a gente acaba se tornando, né, essa rede autorreferente, no sentido que antes de falar de teatro, de encenação, eu estou achando muito curioso cada vez mais, e o projeto também aposta nisso, eu acho que tem que ser cada vez mais vertical nesse sentido, uma palestra, por exemplo, sobre história da arte com história do teatro. Isso aconteceu esse ano, eu pude fazer isso com a Sandra Tucci, né? Como que é importante esse momento para que aquelas pessoas tenham isso que a gente teve agora, né? Uma palestra de 3 horas sobre história da arte e história do teatro. Como é importante, por exemplo, não sei, uma oficina sobre fotografia. Mas como assim fotografia, teatro? É importante esses seres olharem para a luz. É importante esses seres usarem o Instagram além do selfie, entendeu? É importante que eles entendam o que é uma contraluz, né? Quer dizer, essa sensibilidade, ela é anterior. Eu acho que aí sim a gente pode falar depois do cara conhecer o Godard, ou o Truffaut, ou o John Cassavetes, né? Se a gente for falar de cinema, ou ter todas as referências que hoje, na minha época não existia isso, mas hoje tem o YouTube, hoje tem o Google, né? Quase sempre eu estou nesse diálogo com os grupos, né? Usem a internet a favor, né? Não joga contra, vai a favor, né? Então tem muito PDF, tem muito artigo para poder baixar, para poder estudar, e mais do que isso, prática, né? A experimentação. O Sérgio hoje na fala trouxe isso, né? Não há certo e errado, há sempre possibilidades. Arte não é regra, é exceção. Então, assim, a minha preocupação hoje é nesse sentido, né? Quem é o diretor desses grupos? Quem é que realmente provoca esses procedimentos? Qual a autonomia desses grupos com a ausência do projeto? Será que eles conseguem alavancar procedimentos? Será que eles conseguem... E como que a gente pode pensar a partir de agora
uma didática, né, uma metodologia de instaurar cada vez mais essa figura. Eu concordo com o Roberto, acho que quase sempre tem essa figura diluída, e o problema nos processos, eu acho que vai ao encontro da ausência dessa figura, né? E essa figura, muitas vezes, no teatro amador, né? Ela sempre conjuga direção e iluminação, direção dramaturgia, direção cenografia, e eu não acho isso um problema, eu acho bom, né? Eu devo ao teatro amador a minha formação nesse sentido. Eu não seria iluminador se eu não tivesse tido, né, porque ninguém estava lá para iluminar o que eu fazia. Então, né, em Franco, uma vez alguém me perguntou: por que você é diretor? Simplesmente porque eu preciso defender aquilo que eu acredito. Eu não vejo no palco aquilo que eu acho bom, que eu acho interessante de ver. Então eu vou fazer teatro, e para fazer o teatro que eu acredito eu tenho que dirigir, né? Então isso é muito importante. A descoberta, a experiência, a praxis é sempre muito importante. A experimentação, sem a valorização no sentido de que dá certo ou dá errado, né? Toda experiência é experiência. É isso, acho que é isso.